Bom, vamos agora para o nosso próximo entrevistado. Nós vamos voltar a falar sobre o caso Mariana Ferrer. O Ministério Público de Santa Catarina afirma que o vídeo da audiência foi editado. Então vamos conversar agora com o senador pela Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, Fabiano Contarato. Senador, bom dia e obrigada por falar à Jovem Pan. Bom dia, Lívia, Fernanda, e bom dia a todos aqueles que estão nos acompanhando. Bom, senador, o Ministério Público de Santa Catarina disse na noite de ontem que não afirma que a influencer Mariana Ferrer esteja mentindo quando acusa o empresário André Aranha de tê-la estuprado. Porém, não há como comprovar o crime. Gostaria de saber se esse argumento ele é legítimo. O que precisa para o estupro de vulnerável ser comprovado? Na verdade, nós temos que fazer uma separação aqui. Nós temos a ação penal em si, entrando no mérito de coletando provas de natureza objetiva e subjetiva que se foram necessárias ou não para uma sentença penal condenatória ou absolutória. Eu fui delegado de polícia por 27 anos e sou professor no direito. Nós sabemos que nos crimes contra a dignidade sexual, quando a vítima é a mulher, o comportamento é totalmente diferenciado. Então, por isso que se valoriza muito o depoimento da vítima, porque ninguém pratica um crime contra a dignidade sexual ao meio-dia. Então, além da prova do exame de conjunção carnal com rompimento de ímã, e que não é necessário para caracterizar o crime de estupro, e olha que nesse caso, ele não foi denunciado no crime de estupro previsto no artigo 213 com pena de reclusão a 6 a 10 anos. Ele foi denunciado no crime de estupro de vulnerável, ou seja, quando a vítima não pode, por qualquer outra forma, oferecer resistência. Então, você não pode tirar a luz do comportamento, analisar apenas o comportamento do sujeito ativo do crime. Você tem que analisar a vítima, ela tinha capacidade de consentir no ato sexual? Se a resposta for não, a condenação se impõe. Agora, nós temos um segundo fato que eu reputo muito grave, porque contra fatos não há argumentos. Nós temos ali que entender que o sistema judicial ele tem que ser um espaço de acolhimento das vítimas e de condenação aos criminosos, para quem realmente deva ser condenado, e não aquilo que as imagens falam. Não importa se foi trecho da audiência, o que nós vemos ali é uma cena dantesca, é uma mulher sendo humilhada, subjugada, com um comportamento preconceituoso, misógino, sexista, porque nós temos ali quatro homens com uma mulher apenas, e ela estava ali como vítima, tanto que o titular da ação penal é o Ministério Público. E aí, quando você vê um comportamento do juiz ou do promotor que fica inerte por uma inação, isso deve ser jogado à luz, por isso que nós representamos junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, ao Conselho Nacional de Justiça e à própria Ordem dos Advogados do Brasil. O Código de Processo Penal, por exemplo, no artigo 201, parágrafo 6º, ele é claro, quando fala que o juiz ele tem que providenciar a preservação da intimidade, da vida privada, a honra e a imagem da vítima. E não pode ficar, se calar e deixar aquele comportamento. O próprio Estatuto da Advocacia, no artigo 31, fala que o advogado deve proceder de forma que torne merecedor de respeito, que contribua para o prestígio da classe da advocacia, e isso também não aconteceu. O Ministério Público, como fiscal da lei, como titular da ação penal pública e como fiscal da lei, deveria ter um comportamento muito mais proativo. Infelizmente, Lívia, essa sentença, ela não só absolveu um acusado, mas ela condenou todas as mulheres, porque no Brasil, nós estamos longe de ter um Brasil igualitário em que todos somos iguais perante a lei. Infelizmente, essa igualdade entre homens e mulheres só é muito bem visto na Constituição Federal, porque na prática nós estamos presenciando dioturnamente uma violação dos direitos das mulheres. Prova disso é que nessa audiência nós tínhamos um juiz homem, um promotor homem, um advogado homem e a mulher sendo subjugada, humilhada, desrespeitada, quando ela está ali na qualidade de vítima. Quem deve ser julgado é o acusado.
Com certeza, senador. E agora nós temos a justificativa, a narrativa de que o vídeo foi editado de formas que os trechos em que o promotor e o juiz interferem contra excessos praticados pelo advogado Cláudio Gastão da Costa Filho. Mas, pelo teor do que nós vimos, as intervenções... porque a vítima falou, excelentíssimo, estou implorando por respeito, nem os acusados são tratados do jeito que eu estou sendo tratada. Pelo amor de Deus, gente, ela teve que implorar. Então, na sua avaliação, essas intervenções a favor da vítima foram feitas mesmo? Tem como afirmar isso? Mesmo se tivesse sido feita, não apaga o ato praticado e veiculado pelos meios de comunicação social. Você não pode atribuir responsabilidade à vítima. A vítima no crime contra a dignidade sexual, ela tem ali. Por isso que é muito difícil a ação penal nos casos de estupro, regra geral, é pública condicionada à representação. Para que o Estado faça alguma coisa, a vítima tem que manifestar. Porque elas sabem que serão humilhadas, execradas nesse processo. Então, quando uma mulher, vítima de um crime de estupro, que é um crime hediondo, ela tem a iniciativa de buscar a tutela do Estado, e olha que nós estamos ali dentro de um espaço do Poder Judiciário, que é um local de acolhimento dessas vítimas e de condenação aos criminosos e punição aos criminosos. E ali o que nós verificamos foi uma total inversão. O juiz ele tem que primar pelo respeito à intimidade, à vida privada, à honra da vítima. Ela está ali na qualidade de vítima. Isso é inadmissível. Então, contra esses fatos, não há argumentos. Nem que houvesse outro vídeo que tivesse uma eventual intervenção, o que aconteceu ali, aconteceu, e ela foi vítima naquele contexto e foi tirado luz de quem deveria ter lançado a luz, que é o acusado, que ele sim, coletando provas de natureza objetiva e subjetiva, há relatos de que houve rompimento de ímã. Isso é irrelevante para a prática do crime de estupro, seja o estupro do artigo 213, seja o estupro de vulnerável. Agora, nós temos que entender que no estupro de vulnerável, cuja pena é de reclusão de 8 a 15 anos, é naquelas hipóteses em que a vítima não pode, por qualquer outra causa, oferecer resistência, seja em decorrência da embriaguez, quer seja pelo álcool ou qualquer substância de efeito psicoativo que determine dependência. Então, ali você tem um relato de uma vítima, você tem um exame de conjunção carnal e você tem aquele comportamento naquela audiência que ensejou em você condenar todas as mulheres brasileiras e, mais uma vez, absolvendo um acusado de um crime hediondo dessa natureza. Então, eu acho que nós não podemos banalizar isso. Isso não pode acontecer. Volto a frisar, o Poder Judiciário tem que ser um espaço de acolhimento das vítimas, e não a inversão. Nós não podemos vitimizar o acusado e acusar as vítimas. Coleta-se prova de natureza objetiva, coleta prova de natureza subjetiva, e ao final tem a opinião delicti, ou seja, vamos condenar ou não vamos condenar. Agora, na audiência, jamais pode acontecer o que foi veiculado nos meios de comunicação. Violou-se o artigo 31 do Estatuto da Advocacia, violou-se o artigo 39 do Código de Ética da Magistratura, violou-se o artigo 201, parágrafo 6º do Código de Processo Penal. Senador, e do outro lado, o advogado da vítima diz que tem provas acachapantes para incriminar o empresário. Agora eu quero saber quais serão, então, os desdobramentos desse caso. O que a gente pode esperar, então, para os próximos passos? A decisão será revista? Olha só, obrigado, Lívia, pela oportunidade de responder isso. Na verdade, nós temos que entender que, como o acusado foi denunciado por estupro de vulnerável, a ação penal é pública e incondicionada. O titular é o Ministério Público. Mas nada impede, segundo foi veiculado, a defesa da vítima já recorreu dessa absolvição. Então, isso vai ser reexaminado pelo Tribunal de Justiça, e aí sim, se for mantida ou não a sentença absolutória. E, independente disso, como eu falei, além de nós termos aprovado por unanimidade, todos os 81 senadores aprovamos um voto de repúdio de minha autoria contra o comportamento do juiz, do promotor e do advogado, nós também representamos no aspecto administrativo
contra o juiz no Conselho Nacional de Justiça, o promotor no Conselho Nacional do Ministério Público e o advogado na Ordem dos Advogados do Brasil, porque o Código Penal também é muito claro, quando ele no artigo 13 ele fala que a omissão é penalmente relevante quando o agente tenha, por lei, obrigação de proteção, vigilância e cuidado. Bom, senador, o que esse caso representa para as mulheres que sofrem estupro e têm medo de falar, de denunciar? Eu sei que você já falou brevemente. Ontem eu também perguntei para o último entrevistado. Estou perguntando para o senhor hoje novamente, porque a mulher que está nos ouvindo, nos assistindo, ela precisa saber que ela não está sozinha, que ela tem os direitos dela e que nós estamos aqui justamente para dar voz a elas. É isso mesmo, Lívia. Nós temos que entender que nós temos que lutar para dar efetividade a essa garantia constitucional de que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Nós temos que entender que 52% da população brasileira são de mulheres e que nós temos uma dívida eterna com as mulheres. A mulher só teve direito ao voto em 1932. Quando ela teve direito à licença maternidade, começou a não contratar mulher ou exigir atestado de esterilidade. Nós temos o acesso às universidades, foi mitigado, foi reduzido para as mulheres. Hoje nós temos aí dos 3 poderes, o único que nunca foi presidido por uma mulher foi o legislativo. E isso é de um simbolismo, porque nós vemos aí um preconceito estrutural. E em todas as áreas, isso não são minorias. Nós temos aí uma dívida eterna com as mulheres, como temos uma dívida eterna com os negros, como temos uma dívida eterna com os índios, com as comunidades quilombolas. Outro dia eu falei no Senado Federal, o Congresso infelizmente não representa o povo brasileiro, o Congresso representa castas. Mais uma vez, eu disse lá, nós, homens, brancos, ricos e engravatados, estamos decidindo a vida de milhões de pobres. 70 milhões de brasileiros estão em situação de pobreza, extrema pobreza. As mulheres são vítimas de violência em toda a esfera, mas podem contar, ao menos com toda humildade, com o meu mandato na defesa dessas pessoas que não são minoria, volto a frisar, 52% da população são de mulheres, na defesa, e que tenham coragem, denunciem, não deixe nenhum direito a menos e nenhum ato de violência contra a mulher, seja uma violência real, seja uma violência simbólica. Nós não podemos transferir a responsabilidade para a mulher num comportamento em que ela está sendo dioturnamente vítima. Inclusive, Lívia, eu queria aqui em primeira mão até passar para você que ainda hoje, tem fé em Deus, eu vou apresentar um projeto de lei, assim como acontece na Lei Maria da Penha, em que preferencialmente a vítima de violência doméstica familiar é atendido apenas por servidores feminino, que também nos crimes contra a dignidade sexual, tendo como vítima a mulher, esse tratamento seja também feito por serventuários do sexo feminino, porque eu não tenho dúvida, nós tivemos uma audiência com homens e que uma mulher vítima de um crime grave, um crime hediondo, um estupro de vulnerável, foi humilhada, desrespeitada, houve um preconceito, um comportamento sexista, misógino, machista, que nós temos que estar lutando e podem contar comigo com um mandato naquilo que eu puder contribuir na defesa de todas as minorias que não são minorias. Fica aqui então essa informação em primeira mão. Eu agradeço imensamente por Fabiano Contarato, senador pela Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, ao falar com a Jovem Pan sobre esse assunto